tefilim. O tefilim que a gente põe hoje em dia, Rashi nunca ia sonhar em usar esse tefilim. A quantidade de coisas que tem no tefilim de hoje em dia, que a gente faz, Rashi não tinha tecnologia para fazer esse tefilim. Hoje em dia você pega um couro dessa grossura, põe numa máquina que faz uma força de várias toneladas, mas a cada segundo se mexe só um pouquinho, para conseguir fazer o quadrado lá em cima, sem quebrar esse couro. Rashi não tinha essa tecnologia para fazer isso. O tefilim do Rashi era muito mais simples de fazer, muito mais, talvez mais barato, mas talvez ele tinha que comprar fazer três tefilim durante a vida dele, que o tefilim dele estragava. O nosso não estraga. Então quer dizer, tudo muda com a tecnologia, tudo muda com a mudança que a gente tem na modernidade. Lá no meu trabalho tem duas áreas. Tem a área que é a área teórica, a área acadêmica, que são rabinos que estudaram áreas específicas. Tem rabinos engenheiros, tem rabinos que são que estudaram alguma coisa na área de medicina, ou que eles têm algum contato com a área de medicina, com a área de rabino sociólogo, filósofo, etc. E eles escrevem, por exemplo, o quê? Digamos, escrevem sobre homossexualidade hoje em dia. Como que a lei judaica se relaciona à homossexualidade hoje em dia? Não é simples, por vários motivos. A homossexualidade, ela deixou de ser o tabu que ela era há 30 anos atrás. Hoje em dia já é bem diferente, né? A inclusão de homossexuais na sociedade é algo que se tem como natural, ou se tenta ter como natural, pelo menos, né? Quem foge à regra é taxado de uma série de coisas. A Halakha tem que se adaptar a isso também, né? Não vou entrar nos detalhes, se fosse querendo explicar. Ou, por exemplo, barriga de aluguel, algo que não tinha antigamente. Pô, um casal que não consegue ter filhos porque o útero da mulher não pega o embrião. Será que pode fecundar um embrião e botar na barriga de outra mulher? Barriga de aluguel. É interessante, tem discussão nisso. Nada disso que eu estou falando é 100%, todo mundo concorda com isso ou concorda com aquilo. Tem muita discussão, mas parte da discussão essa parte da discussão é o interessante. Essa aí é a parte teórica, a parte acadêmica que tem lá dentro. Eu não faço parte disso daí, eu faço parte da parte prática. O que é prática? Basicamente tecnologia mesmo. A gente, eu sou da área de eletrônica, a gente lida com a parte de tecnologia e Halakha. Dentro da tecnologia e Halakha, a gente pode dizer que a área que a gente mais tem contato é Shabbat e eletricidade, né? Esse é o mais comum, mas tem coisas que também são de tecnologia que não são ligadas com Shabbat, mas bastante isso, é ligado com o Shabbat e a eletricidade. Primeiro de tudo a gente tem que descobrir, né? A gente pensa, a gente estuda qual é o problema de usar a eletricidade em Shabbat. É desse princípio que a gente parte, né? E aí a gente chega a conclusões de acordos, obviamente, que, como eu falei, nada é unânime no judaísmo, mas tem várias discussões em várias áreas. A gente pega e, de acordo com isso daí, a gente tenta dar soluções, como soluções que todo mundo conhece aqui, talvez, mais simples, que todo mundo conhece, automatização, né? A gente pega um timer e desliga a luz, você não precisa da gente para fazer. Se existe timer para ligar e desligar a luz. Agora, com a criação do Estado de Israel, houve uma outra mudança muito grande aqui. Hoje em dia, a gente tem um Estado, tem um país, onde tudo tem que funcionar. Não é que a gente não tem que depender dos goim para funcionar esse país. Se fala de saúde, hospitais têm que funcionar. Todos os dias, 24 horas, 7 por 24, 7 dias, 24 horas.
não tem parada no hospital. O hospital não fala assim, não, ó, espera um pouquinho, não, você fica doente só amanhã. Não, não tem isso. Não, o hospital tem que funcionar o tempo todo. E graças a Deus, em hospital, mais do que 90% das pessoas que entram no hospital, eles saem vivos. E sairiam vivos mesmo se não tivessem ido para o hospital. A maior parte dos casos que as pessoas vão para os hospitais são enfermidades, doenças e coisas que na verdade não levam a risco de vida. Né? Tudo que é risco de vida pode fazer normalmente. Mas independente de qualquer coisa, tem que funcionar. Segurança tem que funcionar o tempo todo. Independente de a gente ter uma guerra iminente ou se a gente não tem. A polícia, que não é ligada com guerra, tem que funcionar. Né? Porque tem que funcionar. Não tem nem pergunta nisso aí. Se a gente falar, vou entrar em áreas menos claras que tem que funcionar, mas que tem que funcionar num país. Hotéis, hotelaria, tem que funcionar. Ninguém vai dizer que não tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que saber como funcionar, mas tem que funcionar. Outras áreas talvez vocês não têm ideia, mas tem áreas de pesquisas e áreas de, não só de pesquisa, mas de criação mesmo. Por exemplo, se a gente fala algumas enzimas que têm que ser criadas, o processo delas leva mês, 2 meses. Você não pode falar para a enzima, ó, um instantinho, para aí, hoje é Shabat. A gente não vai te alimentar, a gente não vai regular a temperatura. Não, tem que ter. Tem que funcionar. Então a gente fala, a gente está criando um país, e a partir do momento que a gente está criando um país, estou falando de 48, não agora, né? Está criando um país, tem que criar condições para esse país funcionar, né? E se a gente fala, obviamente os kibbutzim no começo que não eram religiosos, falavam, funciona e não interessa a Allahá. Mas logo no começo já existiu os kibbutzim que eram religiosos, ou os partidos que eram religiosos, ou as facções que eram tradicionalistas e tal, né? Tanto que Ben Gurion fixou um monte de regras. Ele não tinha nada de religioso, muito pelo contrário, tinha muita coisa de antirreligioso ele, mas ele como um líder de um país, que ele sabe que parte, na época dele era uma parte menor, hoje em dia é uma parte maior da população, ela é religiosa, tem que facilitar para eles. Aí veio realmente, há 40 anos atrás, um rabino, que é o rabino-chefe do Mahon Tzomer, o rabino-chefe do lugar onde eu trabalho, e ele falou com o ideal, agora a gente vai criar um instituto que vai dar solução para que todos possam cumprir a Torá, pelo menos dar a possibilidade a cumprir a Torá em todos os lugares. E é muito interessante isso. É interessante porque eu vou falar no final porque é interessante. Vou deixar isso aqui como mensagem no final. Vou começar a falar exemplos de coisas que a gente faz, né? Que a gente lida. Como eu falei, hospitais, hoje em dia a maior parte dos hospitais em Israel, eles têm equipamentos que funcionam, normalmente não são equipamentos vitais, desfibrilador, como fala? Desfibrilador. Exatamente. Desfibrilator, em hebraico, ele não precisa de nada para isso, porque é um caso de emergência. Equipamentos que são emergenciais não precisam de nada. Agora, muitos equipamentos não são. Por exemplo, procedimento simples que tem quando você entra no hospital é cadastrar cada uma das pessoas. Obviamente que o cadastro é muito importante a médio e longo prazo, né? A curto prazo não tem emergência nenhuma em cadastrar a pessoa. Pode cadastrar a pessoa, aquela pessoa que entra no Shabat, pode cadastrar ele sábado à noite. Né? Daria para fazer um esquema desse? Tem hospitais que fazem isso, tem lugares que fazem isso em Israel. Mas a maior parte dos hospitais
acabam fazendo cadastro em Shabbat. Como se faz isso? A gente criou uma interface, tipo um teclado com uma interface que ela não é permitida em Shabbat, mas ela diminui a quantidade diminui o nível de proibição em Shabbat, que tem isso daí, e acaba que é permitido em algumas determinadas situações. Entre essas situações, a situação de enfermidade em geral que não leva a risco de vida. Então, a entrada no hospital já acontece isso. Uma pessoa que entra e entra com qualquer problema e ele tem que ser internado, primeira coisa que fazem em Israel, procedimento, colocam nele a infusão. Não, a infusão em si só tem a pergunta aí como fazer infusão para poder fazer ela em Shabbat, que é proibido fazer corte em Shabbat à toa. Mas isso aí vai depender se o cara é religioso, se o médico é religioso. Mas existe forma de fazer isso daí, isso é na hora de fazer, não precisa de algum equipamento para isso. O problema é que hoje em dia, a partir do momento que você recebe líquido ou remédio já por infusão, em Israel se usa tudo digitalizado. A gente falando de Israel, o lugar porque a tendência é pegar top não top, mas pelo menos avançar quanto mais tecnologicamente. Então é um equipamento digital que ele está ligado no tomado o tempo todo. Agora o cara entrou com uma dor de cabeça, vão verificar o cara, talvez a verificação vai ser feita só depois de Shabbat. O cara entrou no hospital, foi hospitalizado, colocam ele em infusão, o cara não pode ir no banheiro. Porque o cara, para sair da cama, para ir no banheiro, tem que desligar a tomada e ir até lá. Né? A gente criou um tipo de tomada que age numa... não vou entrar em detalhes de como que ela age, não sei se interessa. Interessa? Sim. Interessa? Primeiro tem que saber por que eu vou partir de um princípio já acima, só para não precisar entrar em muitos detalhes. O maior problema em eletricidade é ligar e desligar. Segundo todas as opiniões, tem várias opiniões, não interessa exatamente qual o motivo, ligar e desligar. Um interruptor é problemático. Agora, como a gente faz para solucionar isso de ligar e desligar? A gente tem um conceito na Gemara que fala que se você faz uma ação indireta, ela também é proibida. Chama indireta, ação indireta na Gemara é chamada de grama. Grama, de ligrom, causar. Causar alguma coisa e não fazer diretamente. O que é direto e o que é indireto? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é direto e o que é indireto. Digamos que a gente tem um interruptor aqui, tá? Tem um interruptor aqui. Agora tem uma bolinha, aqueles negócios de bolinha de tênis, que joga bolinha de tênis. Aquelas máquinas que atiram bolinha de tênis. Canhão de tênis, bolinha de tênis. Eu coloco ele em cima, a cada, 5 minutos ele vai tirar uma bolinha. Né? Ação direta, eu teria que pegar minha mão ou alguma coisa e diretamente apertar. Se a bolinha ser tirada, eu tenho um lugar ali onde eu já calculei de antemão, já verifiquei, onde eu posso colocar um pedaço de madeira que na verdade a bolinha vai bater nele. Quando eu vou botar o pedaço de madeira, a próxima bolinha que bater nele, eu vou bater no interruptor. O que eu fiz? Eu botei a madeira. É proibido pegar um pedaço de madeira, botar lá no lugar? Não é proibido. Encaixar isso aí não é proibido. Certo? Mas o meu ato ali, 100% de chance que quando a bolinha vier, ele vai ligar a luz. Ou ele vai fazer alguma proibição em Shabbat. Isso aí se chama causar. Isso aí pela Torá seria permitido. Vem os Shabbos na Gemara e fala assim: eu posso fazer qualquer coisa dessa maneira. Posso criar um mecanismo que vai fazer qualquer coisa. Então, se essa ação não tem a finalidade de fazer alguma coisa proibida, mesmo que ela é causada só,
ela se torna proibida. Mas os mesmos rabinos que proibiram, eles falaram casos em que é permitido. Por exemplo, eles falam casos de salvar material, bens materiais em Shabat. Está pegando fogo e o pessoal, teoricamente, não vai pegar fogo em mais nada, vai pegar só fogo nessa mesa. No caso lá é uma mesa. Tem uma mesa que vai pegar fogo. Como que eu faço? Eu coloco jarras de barro em volta do fogo. Quando o fogo se expande, ele explode. Ele vai expandir para algum lado. Quando ele se expande, ele vai explodir o fogo e vai apagar a água. Isso aqui se chama grama. Eles permitiram salvar bens materiais. Então a gente chega à conclusão. Se foi permitido, os próprios sabinos permitiram para salvar bens materiais. Digamos que uma mesa hoje em dia, na época da Gemara, valia hoje em dia como um carro, né? Salvar uma mesa talvez não seja suficiente, mas salvar um carro hoje em dia seria como salvar uma mesa na época da Gemara, se for a proporção de dinheiro, né? O que estou mostrando para vocês um pouco do pensamento que a gente tem que passar por trás disso daí. Se eles permitiram salvar bens materiais, sem dúvida a gente chega à conclusão que eles permitiram cuidar de enfermidades que não trazem risco de vida. Chama em hebraico Choleh she'ein bo sakana. Um enfermo, um doente que não tem risco. Segurança, também procedimento de segurança que não tem nenhum risco. Ou a gente chegou a outros passos além disso para qualquer deficiência física, ou mental, ou dificuldade física, né? Para tudo isso daí a gente acaba usando essa técnica de que a gente chama de grama, de uma causa, causar, né? Não fazer de forma direta, de forma indireta, causar ligar e desligar um circuito. Então uma das soluções que a gente dá é isso daí. Eu falei aqui de dificuldades como que a gente faz isso aí no hospital que eu estava falando? O cara tem uma tomada que tem um switch, tem um interruptor. Na verdade não é um interruptor que desliga ou liga aquela tomada, é um interruptor que causa desligar essa tomada. De forma eletrônica, assim como tem pulsos que eu falei que em vez de ser pulsos a bolinha, tem pulsos eletrônicos ali de vez em quando que eles... Eu vou saber se alguém mexeu aquele botão e aí no final das contas ele liga ou desliga a tomada. Isso aí é de forma indireta, é com eletrônica, mas é de forma indireta, não é um circuito que está fechando ou está abrindo ali no momento que eu mexo o botãozinho. E aí ele vai poder tirar o aparelho ou botar o aparelho, equipamento médico ou equipamento de segurança, por exemplo, carregar. Hoje em dia é mais raro precisar carregar walkie-talkie de Tzavá, mas até 5, 10 anos atrás, a bateria no meio do Shabbat, teria que carregar ela. A gente usava esse método para carregar os aparelhos que tinham essa necessidade. Ou hoje em dia também, se houver necessidade, se tiver algum equipamento de segurança ou médico, seja lá qual for, pode-se usar esse método para manter o equipamento. Então, isso daí é uma forma que a gente dá solução. E eu falei de pessoas com deficiências ou pessoas com... Vocês sabem que em Israel, eu não sei se é um dos lugares com mais inclusão, mas eu acho que é um lugar com bastante inclusão de pessoas com deficiências, pessoas com dificuldades, pessoas seja auditivo, visual. A gente tive até ultimamente uma reunião com representantes de deficientes visuais em Israel. É muito interessante, porque era um cego falando comigo e ele tentando me explicar que ele escolhe as roupas do filho. O filho não é deficiente visual, mas o filho é pequeno ainda.
Então ele escolhe. Mas imagina, você pega uma blusa rosa com uma calça laranja e dá para um menino vestir. Ele falou, não, eu não posso fazer desse jeito nenhum, eu faço questão de escolher a roupa do meu filho. E ele vai lá, como que ele faz isso? Ele pega hoje em dia o celular, o celular diz para ele qual é a cor da roupa, se está combinando, sei lá como que funciona o negócio. Óculos agora também, né? Em Israel, essa é uma invenção de Israel. Um óculos, mas isso é para quem tem esse óculos, é mais para quem tem dificuldade visual muito grande e não é cego completamente. Eu estou falando de um cara que está cego completamente. Esse óculos é para quem tem daltonismo? Não, tem óculos de daltonismo. Tem óculos de daltonismo também. Mas não é esse, não. O daltonismo não foi em Israel. Porque o de Israel é um que você aponta, hein? Israel é um que você aponta, digamos que tem uma placa aqui, você aponta, ele lê. Ele tem um fone de ouvido, ele lê para você onde você está apontando. Esse é o óculos que se fizeram no Israel. Você aponta para um lugar, ele identifica que se apontou, o lugar que se apontou, ele... Vocês têm a ideia e mandam engenheiros executarem, ou vocês mesmos executam a ideia? Normalmente a gente executa a ideia, mas a maior parte dos equipamentos é adaptação de equipamento. Ou seja, por exemplo, tem o detetor de metal para entrar no cóter, né? Ele tem adaptação para Shabbat. Não foi a gente que fez o detetor de metal, trouxeram o detetor de metal para a gente e a gente adaptou ele para o uso em Shabbat, né? O que eu ia dizer de dificuldades, eu ia falar de cego, que a gente não deu solução para os cegos ainda. A gente não conseguiu ainda chegar nesse ponto daí, mas que é algo novo que a gente está fazendo. Mas para quem tem deficiência física, que não consegue andar, ou senhores de idade que tem dificuldade de andar, o cara anda, mas ele não tem dificuldade de andar. A gente adapta, por exemplo, aqueles carrinhos de... Hoje em dia é mais comum aqui no Brasil, hoje, em Israel é muito comum. já tem, eu fiz aliás, já tem 20 anos, sempre teve isso. Carrinhos que pessoas com senhores de idade acabam usando o carrinho para se mover de um lado para o outro. Então a gente dá a solução para isso aí e a pergunta é, o cara consegue andar, por que ele precisa, né? Tem gente que fala isso, tem opiniões dentro da Allahá que falam que o cara não pode usar isso, é proibido o cara usar isso, né? A gente, primeiro de tudo, a gente tenta não entrar na política do pode ou não pode, a gente possibilita, a gente dá a possibilidade, o cara de acordo com o rabino dele, ele se vira. Se o rabino dele permite, ele vai usar, se o rabino dele não permite, ele não vai usar. Não, você escolhe, a gente não vai fixar para você como que você vai cumprir a Allahá. Segue teu rabino. Se o teu rabino permite, a gente tem essa possibilidade de fazer assim. Então, é bem interessante. Por que dar essa possibilidade? Eu acho que é mais do que como a gente faz isso aí, mais interessante de tudo é por que a gente dá essa possibilidade. A possibilidade a gente dá que o senhorzinho, o senhor de idade, ele, durante a semana, ele é independente. Ele sai de casa, ele vai para, sei lá, vai para o mercado, volta, não precisa de ninguém, vai para a aula de Torá dele, volta, vai para a sinagoga, volta, vai visitar amigos, vai fazer tudo. O cara é totalmente independente. De repente vai chegar para ele e falar assim, você, por causa de Shabbat, vai ficar em casa hoje. Você, por causa do Shabbat, vai ter que andar com um andador para ir para o Beit HaKnesset, vai com dificuldade. E tem gente que fala que sim, a gente fala não, a gente dá a possibilidade para você, agora a gente vai fazer o máximo para adaptar o equipamento para você. Como é que faz? A gente faz algumas coisas. Primeiro, para ligar e desligar, a gente usa esse método de grama, né? A partir do momento que ele está ligado, a gente coloca um mínimo de corrente nos motores. Assim todos os circuitos do equipamento estão ligados. Sim? Então, se realmente ele está numa ladeirinha, você vai sentir ele indo para baixo devagar.
E aí, quando ele aperta o acelerador, ele está aumentando e diminuindo a quantidade de corrente. Estou falando de carro elétrico, não carro a combustível. O carro a combustível é muito mais complicado. O carro elétrico, ele aumenta e diminui a velocidade do equipamento. Se ele precisa ir para frente ou para trás, ele tem um botãozinho também que funciona de forma indireta. Ele muda a direção e aí a gente junta alguns elementos, alguns conceitos e põe para funcionar. Tem algum rabino que trabalha com vocês também, dando autorização? Isso, exatamente. O que eu falei, o rabino o fundador do Instituto é o Rav Rosen. Não lembro já. O Instituto é o Rav Rosen, ele é rabino e engenheiro. Entendi. Então ele é rabino e engenheiro e ele que decide, ele que dita as regras. Ele, obviamente, ele se aconselha muitas vezes com outros rabinos que são grandes rabinos em Israel de várias linhas, mas a opinião no final é dele, sendo que tem vezes que a gente facilita até mais do que ele permite. Como eu falei antes, não depende da linha da pessoa. Não depende de qual linha religiosa a gente permite, a gente faz. Chegou uma vez, um rabino chegou pra gente e falou assim, não é possível adaptar isso dessa forma para essa pessoa, porque essa pessoa tem uma deficiência maior ainda. Então tem que permitir mais coisas. O rabino do Instituto falou assim, a princípio eu não permito, mas se você está dizendo para eu fazer e a pessoa segue a tua opinião, a gente vai fazer para você. Entendeu? Ele não permitiria esse tipo de ação, que aí seria fazer algumas coisas de forma direta. Parte das ações ele teria que fazer, obrigatoriamente fazer de forma direta e não o rabino lá falou que nesse caso ele permitiria, então a gente acabou fazendo. É uma empresa pública ou privada? É uma ONG que ela é apoiada pelo governo um pouco. Na verdade, cada ano tem que tenovar isso, não é uma coisa que não automaticamente é apoiada pelo governo. A gente, por exemplo, depende da quantidade de projetos que a gente teve no ano passado e que a gente tem em mente para o ano que vem. A gente é burocracia, né? A gente apresenta e aí a gente recebe ou não o apoio do governo, de acordo com o que a gente espera, ou menos ou mais, né? Eles vão decidir. São vários, e aqueles projetos que a gente recebe apoio do governo, a gente não pode ao mesmo tempo receber apoio particular. Porque a outra parte que a gente segue, aqueles que não foram aprovados pelo apoio do governo, a gente acaba pedindo para pessoas ajudarem. E tem produtos que a gente vende. Então são os três. Um terço mais ou menos é de apoio do governo, um terço é de tzedakah, né, tem pessoas que apoiam o Instituto, e um terço é de venda que a gente acaba tendo. Mas continuando nesse caminho da ideia de que o Shabbat não pode ser a carta mais emotiva que a gente já recebeu, a carta mais emocionante que a gente já recebeu, foi a primeira vez que a gente fez uma cadeira de rodas motorizada com adaptação para Shabbat. A gente recebeu isso daí na verdade foi um dos maiores rabinos que teve na geração passada em Israel. Ele falou para o rabino do Machon Tzomet, um rabino ultra-ortodoxo ele era, não era tipo, ele falou assim, de uma linha aceito por quase todas as linhas. Quase todas as linhas estudam os conceitos novos que ele colocou, como sendo eles já o Shlomo Zalman Auerbach se chama. Ele falou para o rabino do Machon Tzomet, você vai criar uma solução
para uma vizinha minha, fazer a solução para ela, fazer uma carta dizendo: vocês mudaram a minha vida. Como assim vocês mudaram a minha vida? Aí tá falando, primeiro de tudo, quem deu para ela a cadeira não foi a gente, ela já 6 dias por semana ela estava lá. A gente ajeitou para ela um dia, para ela, a gente mudou a vida dela. Por quê? Porque até aquele momento ela não tinha alegria em Shabat. Assim ela escreveu. Até aquele momento ela não tinha alegria em Shabat. Ela começou a ter alegria em Shabat. E para uma pessoa que é religiosa falar, viver com isso que o Shabat é um empecilho na vida dela, eu falo, depois que eu li essa carta, eu falei, é impossível, eu não posso, esse é o lugar que eu quero trabalhar, esse é com isso que eu quero fazer. Eu quero dar a possibilidade das pessoas cumprirem o Shabat e estarem dentro do Shabat da melhor maneira que eles vão sentir o Shabat. Não pode ser que Deus fala para uma menina, você tem uma solução, mas Shabat você não tem essa solução. Né? Porque até o momento em que ela não tinha solução, que carregava, talvez ela se sentia mal a semana inteira, né? Agora ela se sentia mal só em Shabat. A gente solucionou isso, a vida dela mudou. Assim, essas são as palavras dela. Você quer fazer uma pergunta? Você. Vocês vendem as cadeiras? Não, a gente adapta. Assim como vários produtos, eles trazem a cadeira de rodas para a gente faz uma adaptação na cadeira. Obviamente é um produto caro, nosso trabalho também é um produto caro, mas comparado com a cadeira de rodas não é tão caro. Né? Uma cadeira de rodas boa custa 80 mil reais. Para o problema que ela tinha. As mais simples você consegue por 20 mil reais. Sim? As mais, 80 mil reais é uma cadeira, o nosso produto sai 3 mil reais a mais. Então é caro, não é barato, mas comparado com o produto em si, quem está fazendo investimento de 80 mil reais, 83 mil reais entra dentro do orçamento, eu acho. Né? Esse daqui esse daqui é uma coisa que eu falo assim, depois disso daí é difícil, tem muita coisa no meu trabalho que eu não gosto, tem muita coisa. Eu não tenho muito para onde crescer, eu não tenho como ser... E esse é o último ponto que eu queria falar para vocês. Quantas pessoas vocês acham que trabalham numa Fonte? Poucas. Poucas, já dei a entender isso. Nós somos 8 pessoas na área de tecnologia, não na área teórica. Na área de tecnologia, 8 pessoas. Hoje em dia a gente tem produtos em todos os hospitais de Israel. A gente tem produtos em várias áreas de segurança. Aí tem produto dentro do governo de Israel, porque o governo de Israel tem que trabalhar. Né, o Rosh Hashanah tem que saber que o cara lá no Irã, que não é mais o Ahmadinejad, é o outro cara lá, esqueci o nome dele, o cara espirrou, ele tem que saber isso. Por quê? Porque se o cara ficar doente, o cara morrer, né, vai entrar um cara mais maluco ainda, né, depois dele. E pode começar uma guerra mundial por causa disso. Então, o governo tem que saber. Essas coisas tem que funcionar. Tem que se aconselhar. Tudo tem que funcionar em Shabbat. Tem produtos nossos no governo de Israel. Tem produtos nossos na área de indústria em Israel. Porque todas essas indústrias, como eu falei da enzima, tem que funcionar em Shabbat. A gente fala assim, tudo isso aí, 8 pessoas. Qual é a mudança que tem aqui? Qual é a variável que está faltando aqui para entender como 8 pessoas fazem produtos para Israel inteira e hoje em dia elevadores de Shabbat, né? Que é coisa para todo mundo, né? Quase todos os prédios em Israel com mais de 5 andares tem elevador de Shabbat. Não é só a gente que faz elevador de Shabbat, tem três institutos que fazem elevador de Shabbat. Mas
mais de um terço, metade dos elevadores de Shabbat em Israel são com nossa supervisão. Então assim, como que dá para fazer isso daí com 8 pessoas? A resposta está numa coisa que eu falei antes para vocês, 40 anos. O Instituto começou lá atrás, começou 40 anos atrás. E eu acho que isso daqui é uma mensagem que, fora tudo que eu falei, toda a informação que eu falei, todo o negócio, a energia que eu tentei passar, como da importância desse instituto, fora isso daí, tem uma mensagem aqui. A gente às vezes acha que não dá para fazer isso, é impossível fazer isso. O Rav Roseno, o rabino do Mahon Tzom, ele enxergou, ele falou assim, não importa, hoje eu vou dar solução para tirar leite da vaca em um kibutz. É isso que eu vou fazer. Eu vou começar fazendo isso. Tirar leite de vaca em Shabbat em um kibutz. Eu vou fazer isso. Não vou fazer mais nada além disso. E isso que ele fez. No dia seguinte ele falou, vou fazer também, vamos começou com um monte de kibbutzim, né, foram 40 anos atrás. Trabalhar num produto que vai regular a temperatura e distribuição de comida dentro de um galinheiro de kibbutz. Não, ele começou com esses 2 produtos. Depois foi crescendo, falou, vamos fazer um sistema de chamar a enfermeira em hospitais. Vamos fazer... E foi de passo em passo. 40 anos... Depois, você chega em quase tudo em Israel, e no começo não tinham 8 pessoas, no começo são 3 pessoas. No começo são 3 pessoas no Mahon Tzomer, hoje em dia tem 8 pessoas que trabalham na área de tecnologia no Mahon Tzomer, e se chega em quase todas as áreas de Israel. Por quê? Por causa dessa né, de você não ver, você tem um objetivo que está lá longe, o objetivo está lá. A princípio é difícil, é quase impossível de chegar nele. Mas eu não fixo o meu objetivo lá, eu fixo o meu objetivo e fixo passos. Isso a gente pode fazer em qualquer coisa da vida, qualquer área da nossa vida, a gente consegue fazer isso. E se vocês pegaram essa mensagem aí, para mim já é o suficiente. Para mim já é o... Porque é realmente difícil. A gente é jovem, vocês mais do que eu. A gente tem muita força, mas às vezes a gente perde a estimulação porque a gente acha que é muito longe, que é muito difícil de chegar. Aquilo lá é difícil de chegar se a gente não der o primeiro passo. Cada passo vai chegar mais perto. Se eu chegar, eu cheguei. Se eu não chegar lá, não cheguei. Não, mas eu cheguei muito mais próximo.